Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 19. Nós vamos voltar a Éfeso, onde Paulo está servindo, onde ele ficou por cerca de 3 anos. E hoje, eu espero em Deus, você vai entender por que ele gastou 3 anos em Éfeso. A estadia mais longa dele num único lugar. A gente volta a este texto para a segunda parte do tema, o poder da palavra de Deus. Atos 19, de 8 a 20. Eu leio na Nova Versão Transformadora, a NVT. Alguns de vocês, vira e mexe, me perguntam qual é a minha versão bíblica. Eu tenho usado a NVT, Nova Versão Transformadora. Verso 8, assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles, dos judeus, se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por Paulo eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima dos filhos de Seva e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Na última mensagem no livro de Atos, nós destacamos o poder de Deus. Poder para mudar pessoas. Tal onipotência se agiganta quando ela é contrastada com as características básicas do coração humano. Por natureza, nós somos pecadores e teimosos. Por natureza, nós somos atraídos e apegados às coisas deste mundo. Por natureza, nós somos ignorantes e inconscientes do grande inimigo das nossas almas, o diabo. Este é o nosso estado natural. O que os teólogos chamam de depravação total. Só aqueles, gente, que já tentaram mudar de vida por si mesmos, sabem o quanto é difícil mudar. Se você já tentou mudar na sua própria força de vontade, você já constatou que é impossível sozinho você conseguir isso, ou não é?
Só quem luta para ver alguém se aprumar na vida sabe o quanto é difícil alguém mudar de vida, ou não é? Sim, é mesmo impossível, parece sim impossível. Por exemplo, Jesus, quando ele estava tratando da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus, ele respondeu com as seguintes palavras, Mateus 19, 26, aos seus discípulos, ele disse: para as pessoas mudar, serem salvas, para as pessoas isso é impossível. Mas tudo é possível para Deus. Para as pessoas é impossível mudar de vida, é impossível ser salvo, mas para Deus isso é possível. E sabe por que é possível? Porque segundo lemos em Jonas 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. O apóstolo Paulo, em Éfeso, encarou de frente essa dificuldade. A dificuldade de se ver alguém em seu estado natural, mudar realmente de vida, ser salvo. Ainda por cima, Paulo teve que lidar com todos os agravantes de uma cidade tão corrupta, tão corrompida como Éfeso, que, como dissemos na mensagem anterior, era o mercado central da Ásia Menor. Éfeso, com efeito, era uma feira de vaidades e de perversões morais e religiosas. Imagine o coração humano, por natureza depravado, marinando numa cidade como Éfeso. Ora, o que se esperar de uma cidade assim? Na verdade, nada de tão diferente do que nós já estamos acostumados aqui em Goiânia. Gente materialista, muita ostentação. Era o que se tinha em Éfeso, é o que se tem hoje em Goiânia e em qualquer cidade, por assim dizer, do Brasil. Diversão, trivialidades entorpecentes, criminalidade aterrorizante. Estive no Rio de Janeiro semana passada, os irmãos sabem, oraram por mim, e sempre que eu volto do Rio de Janeiro, eu volto deprimido, literalmente. Porque é opressivo o que se vê lá em termos de criminalidade. Superstição, a perversão da fé, idolatria, muita imoralidade. Era isto que se tinha em Éfeso e é isto que se tem aqui, hoje. O evangelho puro é o poder de Deus para mudar pessoas, para mudar cidades, mudar continentes. Foi assim nos dias de Paulo, em Éfeso, e será assim em qualquer lugar da terra até a consumação dos séculos. Pois bem, Paulo foi muito bem sucedido durante seus 3 anos em Éfeso, usando o poder puro e simples do Evangelho. Isso fica claro pelas seguintes razões que eu quero enumerar para você. O sucesso do ministério da palavra em Éfeso. Poderíamos dizer o poder da suficiência das Escrituras. A primeira evidência do poder da suficiência das Escrituras. A primeira evidência do sucesso do ministério da palavra de Deus no ministério de Paulo. Primeira evidência, a liberdade inicial que ele teve para ministrar. Olha o verso 8. Em seguida, a quê? Após ele resolver o problema daqueles discípulos que não eram discípulos, aqueles 12 discípulos de João Batista, sobre os quais estudamos no verso de 1 a 7, quando Paulo examina, prega o evangelho, e aí sim os vê se arrependendo e crendo e professando assim a fé pelo batismo. Seguindo a isso, Paulo foi à sinagoga, verso 8, e ali pregou corajosamente durante 3 meses. 3 meses de liberdade para pregar dentro de uma sinagoga, argumentando de modo convincente. A palavra grega dá a ideia de persuasão, pregando com persuasão sobre o reino de Deus.
Outra coisa, a popularidade conseguida em face dos obstáculos. Versículo 9. Os judeus começaram a falar publicamente contra o caminho que Paulo pregava. Certamente que Paulo pregava Jesus como o caminho, a verdade, a vida. O caminho estreito que Paulo pregava do cristianismo. Os judeus da sinagoga, a maioria deles ficou indignada, se não uma minoria indignada conseguiu fazer tanto barulho, falando contra Paulo, contra o caminho que Paulo pregava. E eis a decisão de Paulo. Em face aos obstáculos, ele toma uma decisão e se vê ainda mais frutífero, prova de que a mão de Deus estava com ele. Olha o que diz o capítulo 19, versículo 9, parte B. Paulo, então, por causa de toda a fofoca, de toda a confrontação dos judeus, Paulo deixou a sinagoga, levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. E ouça, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Como diz aquele versículo popular, mais tem Deus para dar que o diabo para tomar. Não é assim? Confrontado, mal falado pelos judeus, vendo-se impossibilitado de permanecer pregando na sinagoga, ele vai para a escola de Tirano. E para ir para a escola de Tirano é certo que ele deve ter tido que começar a pagar o aluguel daquilo, uma decisão difícil, para quem não tinha muita oferta vindo de qualquer que fosse o lugar, alguém que tinha que trabalhar com as próprias mãos, para se sustentar e agora também para pagar o aluguel da escola onde ele deveria pregar. Mas a Bíblia diz que nos 2 anos seguintes, gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Terceiro lugar, a autenticação de Deus sobre o ministério de Paulo. Versículo 11, e a partir daqui, muita interpretação equivocada tem sido feita. Atos 19, 11, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Lucas, gente, perceba você, ele tomou todo o cuidado para dizer que os milagres realizados em Éfeso eram atípicos. Não é o normal, não é o corriqueiro. Como a gente sabe disso? Quando você diz milagre, milagre em si já não é alguma coisa corriqueira. Milagre em si é coisa rara, ou não é? Daí o nome. Só um milagre. Quando você diz assim, você está dizendo o quê? Somente algo extraordinário, impensável, impossível, que raramente acontece. Mas Lucas usa outra palavra acoplada a milagres. Ele fala de milagres extraordinário. Não no sentido, sim, também no sentido de encantador, de impressionante, mas extraordinário aqui para dizer milagres não ordinários. Milagres extraordinários, deixando claro que aqueles eram, ouça bem isso, sinais de autenticação de Deus sobre a obra do apóstolo Paulo. Milagres autenticavam o ministério apostólico de Paulo em Éfeso. Aconteceu isso com Pedro em Atos capítulo 5, quando pessoas que se colocavam sob a sombra de Pedro, na esperança de serem curadas, eram curadas. Aconteceu isso em Mateus, nos evangelhos, quando uma mulher simplesmente tocando na orla do manto de Jesus, algo extraordinário acontecendo. Como que Deus dizendo, assim como
estive com meu filho Jesus Cristo, com o meu apóstolo principal aos judeus, o Pedro, eu estou agora com o meu apóstolo aos gentios, o Paulo. Mas se você ainda tem dúvida de que esses milagres eram autenticações do ministério apostólico, leia comigo 2 Coríntios 12 e veja o que Paulo mesmo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios 12, 12. Quando estive com vocês em Corinto, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Eis a prova de que ele era apóstolo. Com muita paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Perdoem-me por não ter exigido o salário de vocês. O que se vê hoje? É gente cobrando para fazer milagre. Não tem nada a ver com o ministério apostólico. Paulo está dizendo que esses sinais, essas maravilhas, esses milagres que ele realizou em Corinto e sobre os quais ele não fez qualquer alarde, você não lê sobre isso sendo alardeado quando Lucas conta essa história em Atos, porque dizia respeito a apenas um momento específico, dizia respeito apenas à necessidade que Paulo tinha da parte de Deus de dar provas de que seu ministério era apostólico. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo. Como Paulo? Com grande paciência, eu realizei sinais, maravilhas e milagres, e não cobrei por isso. Trabalhei com as minhas próprias mãos. Outro texto, Hebreus 2, versículo 3. Hebreus 2, 3. Diz assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem apostólica por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Portanto, o que nós temos em Éfeso é Deus colocando o selo de autenticação, dizendo: o que meu servo Paulo faz aí é apostólico. Eu o comissionei para tal. Prova é que eis os milagres que estão acontecendo. Não é o mesmo hoje. Já que não há apóstolos, o que nós temos hoje como fonte de autoridade não são autenticações milagrosas para dizer que fulano é apóstolo. O que temos hoje é a palavra de Deus que deve ser interpretada, aplicada no poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a autoridade. Paulo, inclusive, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 e 13 da segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar da autoridade que ele tinha sobre os coríntios, é curioso, ele não chama os milagres como autenticadores de autoridade, ele diz: eu tenho autoridade para a edificação de vocês. Portanto, além da liberdade inicial que Paulo teve para ministrar na sinagoga, além da popularidade conseguida em face dos obstáculos dos judeus, e além da autenticação de Deus sobre o seu ministério, outra prova de que Paulo foi bem sucedido em Éfeso, foi o triunfo da palavra de Deus. Olha o verso 20, Atos 19, 20. Encerrando essa perícope, encerrando esse parágrafo que começa no verso 1.
E aqui no verso 20, como eu já disse em mensagens anteriores, está a ideia central desse parágrafo inteiro, do verso 1 ao 20. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Por isso o título desta mensagem, o poder da palavra de Deus. Agora deixe-me falar sobre o ministério de Paulo em Éfeso, porque de Éfeso Paulo atingiu a Ásia Menor. É muito importante você entender isso. Lembra que eu disse que Paulo gastou 3 anos aproximadamente lá? Por que tanto tempo num só lugar? Muitos leitores e até estudantes de Atos dos Apóstolos não apreciam adequadamente a importância do ministério bem-sucedido de Paulo em Éfeso. Porque de fato, os 3 anos de Paulo nessa cidade compuseram, como eu já disse, o maior período que ele investiu em uma única localidade. Outra coisa, esses 3 anos englobaram a maior parte do período da 3ª e última viagem missionária. Pense comigo, já que era a sua última viagem missionária, por que será que ele gastou tanto tempo nesse lugar? Ele não sabia que ia ser preso. Bom, mas eu penso que tem algo mais embutido nisso. Veja, sob o cajado de Paulo, Éfeso se tornou um centro de propagação e de preservação do Evangelho, e isso é impressionante. Para se compreender o que a gente está dizendo, você tem que observar cuidadosamente as pistas que Atos dos Apóstolos e algumas das epístolas ou cartas do Novo Testamento nos dão. As pistas que encontramos em Atos, as pistas que encontramos em cartas do Novo Testamento, as pistas da história da igreja posterior a este período. Somente assim você vai entender o que aconteceu durante esses 3 anos de Paulo em Éfeso. Eu quero que você, por isso que eu tenho dito, traga a sua Bíblia de papel. Eu quero que você pegue agora Atos 19:10, que diz aí que Paulo ficou pregando os próximos 2 anos, e gente de toda a Ásia vinha ouvi-lo pregar. Quero que você sublinhe o versículo 10 e coloque a seguinte referência do lado, 1 Coríntios 16, versos 8 e 9. Porque em 1 Coríntios 16... E parênteses, quando Paulo escreve primeira carta aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Paulo estava vivendo o período narrado aqui em Atos 19. E olha o que ele escreve, estando em Éfeso. Lucas tendo nos contado em Atos 19:10, que Paulo ficou ali pregando, e gente na escola de Tirano, e gente de toda a Ásia vinha ouvi-lo. Olha como Paulo interpretou os seus 3 anos em Éfeso. 1 Coríntios 16:8. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Por quê, Paulo? Porque há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Que trabalho é esse? Escreva aí agora em 1 Coríntios 16:9, Atos 19:10. Porque de lá, da escola de Tirano, Paulo estava alcançando a Ásia Menor. Vou falar mais sobre isso em instantes. Mas preste atenção agora para você ter uma noção, porque eu disse que Éfeso se tornou um centro de propagação e um centro de preservação do Evangelho, certo? Aliás, Éfeso nesse sentido está agindo como qualquer igreja local deve agir.
Porque a gente tem dito o quê? A gente tem dito, olhando para o Novo Testamento, que uma igreja é produto do Evangelho. Por isso que se você encontra qualquer lugar que se chame igreja, mas não pregue o Evangelho, tal como os apóstolos nos entregaram. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Se essa igreja não prega o Evangelho, tal como os apóstolos pregaram, você não tem condições de dizer que ali é uma igreja. Pode sim até ser uma comunidade, como eles chamam. E não estou dizendo que toda igreja que tem o nome de comunidade não seja igreja. Mas igreja é produto do Evangelho. E uma vez produzindo crentes, a membresia dessa igreja propaga o Evangelho e preserva o Evangelho. É o que Éfeso estava fazendo. Mas vamos ver, porque a gente já viu que de Éfeso, Paulo pregou o Evangelho, propagou o Evangelho para toda a Ásia. A gente já viu isso, ele chama isso de porta grande de oportunidade que se abriu para ele. Mas agora eu quero que você veja comigo como é que Éfeso se tornou uma igreja preservadora do Evangelho. Mais tarde, depois que Paulo deixa Éfeso, sabe quais foram os 2 próximos pastores de Éfeso de que se tem conhecimento? Timóteo e o apóstolo João. João foi pastor em Éfeso, depois de Paulo ter plantado essa igreja. Você tem noção? A tradição conta que Maria, mãe de Jesus, quando foi morar com João, porque João lá da cruz escuta Jesus dizendo, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Jesus delegou ao primo João que cuidasse da mãe dele. A tradição diz que Maria foi morar com João em Éfeso. Que coisa linda! Pense comigo, gente, a igreja de Maria foi a igreja que Paulo plantou. Eu fico arrepiado. João pastoreou essa igreja, Timóteo pastoreou essa igreja. Agora pense comigo. Se Timóteo pastoreou essa igreja, a gente sabe que ele pastoreou, Paulo escreve 1 e 2 Timóteo. Para quem? Para Timóteo, que estava pastoreando onde? Éfeso. Então Éfeso foi a guardiã de 1 e 2 Timóteo. Outra coisa, a carta que Paulo escreve aos Efésios, que muitos vão dizer é uma carta circular, porque alguns manuscritos omitem o nome de Éfeso, deixando em branco, para que você pudesse inserir o nome da igreja da outra cidade da Ásia Menor que ia receber essa carta. Ou seja, Éfeso recebeu essa carta, e essa carta a partir de Éfeso deveria ser lida nas outras igrejas da Ásia Menor. Portanto, além de ter preservado 1 e 2 Timóteo para nós, a igreja de Éfeso preservou a carta aos Efésios, óbvio. Mas você lembra que João foi pastor em Éfeso? Há uma grande corrente de interpretação que diz que o Evangelho de João, quando escrito, foi pensado principalmente para a cidade de Éfeso. Se é o caso, nós temos Éfeso preservando o Evangelho de João para nós. Você tem as 3 epístolas de João preservadas em Éfeso. E você tem o Apocalipse. Desse modo, e quem diz isso não sou eu estou me escorando aqui num grande intérprete do Novo Testamento, Simon Kistemaker, ele vai dizer isso. Ao que tudo indica, Éfeso foi a preservadora de pelo menos 8 livros do Novo Testamento. Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, João, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Apocalipse. Éfeso se tornou a propagadora do Evangelho para a Ásia e a preservadora da carta. E mais, Kistemaker, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, de certa maneira, assim como aos judeus
foram confiadas as escrituras do Antigo Testamento, Romanos 3:2, assim também os efésios se tornaram guardiões dos livros do Novo Testamento. Você tem noção disso, crente? O que está encapsulado em Atos 19, de 9 a 10, é de proporção hercúlea. O que está dito é o seguinte, Atos 19, parte B do versículo 9. Paulo então deixou a sinagoga, levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Paulo deu à luz essa igreja pelo Evangelho. Paulo propagou o Evangelho a partir dessa igreja para toda a Ásia Menor. E Paulo, ao ter edificado essa igreja, deixou ali para nós a guardiã de 8 livros do Novo Testamento. Olha a importância de uma igreja local. Você tem noção, Cibi, da importância desta igreja em Goiânia? Pois bem, o que Paulo fez durante estes 2 anos, enquanto gente de toda a província da Ásia ouvia ele pregar? Um dos grandes intérpretes do Novo Testamento, já falecido, Dr. Paulo Anglada, ele sustenta com propriedade que foi nesse período em Éfeso, quando gente de toda a província da Ásia ouviu a palavra do Senhor pelos lábios de Paulo, lá na escola de Tirano. Ouça, foi nesse período que o apóstolo preparou seus auxiliares, que foram pastores em igrejas da Ásia Menor. Foi quando ele preparou Epáfras, foi quando ele preparou Trófimo, tudo nome bonito para o seu filho, Epáfras, Trófimo, Tíquico, Filemon, Arquipo. É prova, porque foi por meio dessas pessoas que igrejas foram edificadas. É só você ler. Igrejas foram edificadas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Muito provavelmente, várias ou todas as igrejas da Ásia Menor mencionadas no livro do Apocalipse são fruto desse período. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, igrejas do período em que Paulo ficou na escola de Tirano, pregando, pessoas vinham ouvi-lo, ele ganhava para Cristo, obreiros vinham até ele aprender dele. Do mesmo modo como o Léo está em Westminster aprendendo com grandes mestres, eu por 4 anos nos Estados Unidos aprendendo com grandes mestres, o mestrado, o doutorado desses homens, Epáfras, Tíquico, Trófimo, Filemon, Arquipo, foi aos pés de Paulo na escola de Tirano. Olha a importância de uma igreja local, e aqui há outra grande lição: quem forma pastores não são seminários, são igrejas. Paulo formou os pastores, os obreiros das igrejas da Ásia Menor, na igreja de Éfeso. Portanto, é sim importante que você encontre um grande e bom seminário teológico, mas este estudo teológico acadêmico não substitui sua convivência numa igreja local. O fato é que Deus abençoou de tal maneira as atividades missionárias de Paulo durante esses anos, em que ele permaneceu em Éfeso, que o reino de Deus foi impressionantemente promovido por toda a região da Ásia Menor, resultando na conversão ao caminho do Senhor de muitos judeus, gentios, que se encontravam em trevas. E assim como o salmista, muitos habitantes da Ásia Menor puderam dizer, Salmo 36, 9, pois tu és, Senhor, a fonte de vida,
Tu és a luz pela qual enxergamos. Salmo 36, 9. O poder de Deus, por meio de Paulo, mudou muita gente, muitas cidades. E naquele tempo, quase o continente inteiro. E para concluir, a labuta no ministério da palavra. Gente, os esforços de Paulo foram muito bem sucedidos, como a gente viu, mas você não pode pensar que eles foram realizados sem dificuldades. Ele mesmo diz isso quando ele escreve 1 Coríntios 16, versos 9 e 10. Uma porta grande de trabalho se abriu, de oportunidade, mas os adversários são muitos. De que modo Paulo ministrou em face dos adversários? É isso que eu quero ver para a gente concluir. Porque é assim que a CIB tem que ministrar, ainda hoje. É assim que você tem que ministrar se você deseja ver a vida de alguém mudada. Lembrando que Paulo teve que enfrentar a resistência carnal das pessoas. Paulo teve que lidar com influências demoníacas. Paulo teve que lidar com inclinação mundana. É tudo com o que a gente lida hoje, gente, ou não é? Você tenta falar com alguém, ele é resistente. Você procura, você explica, ele tem contra-argumentos. Influências demoníacas, inclinações mundanas, tudo isso, Paulo teve que enfrentar, mas é impressionante que Paulo não mudou o jeito de agir. Primeiro vamos ver a palavra de Deus em face da resistência carnal. Atos 19, de 8 a 12. E a gente aprende aqui que Deus escolhe quando e onde usar seu servo, e quais dons ou sinais vão acompanhar o ministério do servo. E esses sinais, para os apóstolos, foram para autenticação, e não para desvio da centralidade do Evangelho. Se você lê Atos 19, de 8 a 12, você vê primeiro no verso 8 que Paulo estava pregando corajosamente na sinagoga. Pregando. Qual foi a estratégia de Paulo dentro da sinagoga? Pregação. E arrisco dizer, expositiva. Porque o que acontecia numa sinagoga? O fulano levantava, lia uma porção, geralmente eles liam em carreirinha, uma porção de Isaías ou de Jeremias, sei lá qual livro do Antigo Testamento, eles começavam a ler de ponta a ponta. E quando terminavam a leitura, alguém levantava e dava uma explicação sobre aquele texto. Imagina, eu posso imaginar Paulo 3 meses expondo Jeremias, por exemplo, sei lá, sem que eles soubessem que Paulo estava pregando uma série em Jeremias. Eu queria ouvir isso. Mas aí eles começam a falar mal de Paulo. Paulo vai para a escola de Tirano. E lá na escola de Tirano ele fica por 2 anos, do mesmo modo, pregando. Discussões diárias, diálogos, pregação convincente. A escola de Tirano era uma escola que se fechava na hora do almoço e da cesta. Das 11 às 16 horas a escola ficava fechada, todo o comércio fecha, das 11 às 16. Paulo, que trabalhou de manhã fazendo tenda, na hora do almoço e da cesta dele, ele paga o aluguel e usa a escola de Tirano. Às 16, quando o povo volta para a escola, Paulo encerra o expediente e vai visitar os presbíteros, de casa em casa. Como ele nos diz que fez, em Atos 20, ele vai contar que fazia isso. Paulo, ele prega o Evangelho. E aí a gente encontra, no verso 11, que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. E Lucas nos diz como isso aconteceu. Foram pessoas que pegaram os lenços, os aventais que Paulo usava, colocava sobre enfermos. Veja, não foi Paulo que tomou essa iniciativa, pessoas fizeram isso, e arrisco dizer que fizeram de boa fé.
como era o caso em Atos 5,15, como era o caso da mulher que toca na orla de Jesus, no manto de Jesus. Gente de boa fé e que Deus honra neste caso, veja, mas Paulo não nos ensina a ter como prioridade sinais e maravilhas como marca de ministério. É a pregação do Evangelho. Lucas ainda coloca sinais não ordinários, maravilhas, milagres não ordinários. Então, em face da resistência carnal, Paulo pregou. Segundo, a palavra de Deus em face da influência demoníaca. Olha o que acontece, verso 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Interessante que eles não dizem: ordeno que saia em nome de Jesus, como Paulo faz, em nome de quem Paulo faz ou expulsa demônios. Veja que a marca do ministério de Paulo era anunciar Jesus, não era expulsar demônios em nome de Jesus. Não que talvez ele nunca tenha feito isso, é provável que ele tenha feito isso, é óbvio que existe possessão demoníaca, é óbvio que em casos há necessidade de se expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Mas essa não era a marca do ministério, porque Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que até a feitiçaria é obra da carne. E obra da carne se cura com o Espírito, pelo poder da palavra. Então esses homens faziam isso, eles eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Os homens possuídos pelo espírito maligno saltou sobre os meninos, atacou com tanta violência, e eles fugiram da casa pelados e largados, feridos. Que vergonha! Como eu disse na mensagem passada, por que Deus não faz isso hoje, né, gente? A palavra de Deus em face da influência demoníaca, continue pregando, e pregando, e pregando. Culto de libertação é culto de pregação, amém? É assim que a gente liberta. Neste momento está acontecendo um culto de libertação aqui. O poder do Evangelho para mudar a sua vida está sendo anunciado. O Espírito de Deus convencendo você do seu pecado, abrindo seus olhos para Cristo como a justiça de Deus, crendo nele, você é liberto do pecado e da morte eterna. Isso é libertação. Então, em face da influência demoníaca, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Como que eu sei disso? Porque, de novo, Paulo escrevendo a Timóteo, que estava em Éfeso, 2 Timóteo capítulo 4, sabendo que Timóteo estava lidando com toda essa influência demoníaca de Éfeso. Qual é o conselho que Paulo dá a Timóteo? Timóteo, olha, para você libertar esse povo dos demônios, faça cultos de libertação. Não, Timóteo, pregue a palavra. Terceiro lugar, a palavra de Deus em face da inclinação mundana. A palavra de Deus triunfa sobre a resistência carnal, a influência demoníaca, mas também sobre a influência ou a inclinação mundana. Veja, verso 17 diz que a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas, muitos dos que creram confessaram pecados. É aqui que começa a libertação, meu povo, é aqui que você começa a mudar de vida.
Quando você, iluminado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, reconhece o seu pecado. Eu me lembro até hoje, eu lá em Edéia, e aquele obreiro pregando. Eu fui buscar no calendário, isso foi no feriado de Carnaval de 1993, eu lá em Edéia, 30 anos atrás. Ele falando do pecado, minha mente abriu ali, Deus abriu meu coração como abriu de Lídia. E ali eu falei, Senhor, eu preciso mudar de vida. Eu me lembro até hoje, eu disse, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Ali começou minha libertação. Fui libertado da condenação de Deus. Fui justificado em Jesus Cristo e começou um processo de santificação, de mudança progressiva na minha vida. É o que pode acontecer na sua nesta manhã. Basta você se arrepender do pecado e crer em Jesus Cristo para a vida eterna. E aí muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Diz o verso 19, que vários deles que haviam praticado feitiçaria, o que eles fizeram? Eles trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam que esses livros fossem parar no sebo da Rua 4, em Goiânia. Não é porque eles achavam que havia neles qualquer tipo de demônio que saltaria dali. Eles não acreditavam em demônios territoriais, como hoje se apregoa. Eles decidiram queimar isso, porque se não era mais bom para eles, não seria bom para mais ninguém. Então, para que ninguém pegasse nisso e seguisse o engano do diabo, isso era queimado. Permita-me uma alegoria agora, O que tem que ser queimado na sua vida? É sério. O que não serve mais para você, mas você insiste em manter e em passar para alguém? Talvez eu esteja quebrando um pouquinho a regra hermenêutica, mas eu penso que cabe isso aqui. Não houve nenhum constrangimento da parte de Paulo, dizendo, vamos fazer uma fogueira santa, vamos queimar todos os nossos pecados. Paulo não mandou ninguém anotar num papelzinho o seu pecado. Tem gente que faz isso. Escreve o nome do pecado num papel, põe num panelão, põe fogo. Isso tem nome, feitiçaria, não é cristianismo. Paulo não mandou fazer isso. Mas eles entenderam que guardar esses livros, ou manter esses livros ali, ou passá-los para frente, de algum modo poderia prejudicar outros, e isso eles não queriam. O que na sua vida tem prejudicado outros? E aí sim tem que ser queimado. Seu olho direito tem que ser arrancado, sua mão direita. Que pecado tem te escravizado a ponto de roubar de você a alegria da salvação, se é que você é salvo? Essa semana, fazendo ligações para as pessoas ausentes da igreja, conversando com alguém que há mais de 5 anos não vinha, mesmo antes da pandemia, eu disse, olha, igreja não salva. Mas estar na igreja é o que fazem os crentes. Eu tenho PhD em mundanismo. Campeão de lambada. 20 anos de idade quando eu converti. Eu sei o que é o mundo, eu conheço esses prazeres. Eu sei que a coisa piorou de lá para cá. E eu disse para essa pessoa, olha, igreja não salva, mas estar na igreja é o que os crentes querem. Porque eu me lembro que, a partir da minha conversão lá em Edéia, se tem uma coisa que eu não queria parar de fazer, era de ler o Novo Testamento. Eu tinha fome do Novo Testamento. Eu não aguentava ler nem Gibi da Mônica.
Como é que alguém que se diz crente não tem apetite pelo pão da vida? Me responda com honestidade. Disso depende sua vida eterna. Você tem fome de ler a Bíblia? Você tem desejo de estar na comunhão da igreja? O que precisa ser queimado na sua vida? Suas convicções enganosas, a cegueira do diabo. O site pornográfico. Peça a Deus, seja honesta, seja honesto, Deus, o que eu preciso queimar? Paulo não faz um culto da fogueira, Paulo não chama ninguém para escrever nome de pecado e queimar numa fogueira. Repito, isso é feitiçaria, isso não é cristianismo, mas há um princípio aqui. Quando você é verdadeiramente convertido, aquilo que não presta para você e para mais ninguém, você de algum modo elimina. Ainda que há um altíssimo custo, porque eu fiz as contas, os livros custavam 50.000 moedas de prata, 50.000 denários. Um denário era o salário de um dia. Você pega o salário mínimo de hoje e divide por 30. O resultado você multiplica por 50.000. Valores de hoje, aproximadamente 2.200.000 reais em livros queimados. Não, pastor, não vamos queimar isso não, dá para reformar a igreja. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Conversando com um pastor querido, o pastor Jonas, onde preguei lá em Miguel Pereira, ele foi pastor por muitos anos numa igreja dentro da favela de Caxias, ou uma favela próxima a Caxias. E você sabia que a igreja lá, para arrecadar dinheiro para missões, não faz feijoada como a gente vende aqui? Aí eu fiquei sem entender, falei, não, a gente não vende. Eu falei, por quê? Pensei que ele estivesse falando sobre aquele texto que às vezes as pessoas usam, que Jesus limpou o templo, porque não podia vender nada no templo. Pensei que era isso. Eu falei, mas por que vocês não vendem, sei lá, pamonhada, feijoada, para arrecadar dinheiro? Ele falou assim, porque sabe quem são os primeiros a vir comprar? Os meninos do tráfego. E eles saem felizes, achando que tendo feito isso, se redimiram. Deus não trabalha assim. Eu falei, uau. E eu me lembro até hoje, eu era pastor em Campinas, um homem milionário, dono de uma frota de carros de aluguel em São Paulo. Se eu disser o nome, você vai saber qual é. Espírita. Quando lançaram o filme Jesus, do Mel Gibson, e um dia ele marcou uma audiência comigo, sentou no meu gabinete em Campinas e falou, vim aqui oferecer para o senhor, vamos fechar 1 ou 2 cinemas de Campinas, para o senhor chamar quem o senhor quiser para assistir o filme Jesus. E no final o senhor faz o apelo. Topa, pastor? Todo mundo estava fazendo isso na época. Não vai ter custo nenhum para a igreja. Eu fecho o cinema, pago os cartazes. Eu olhei para ele e falei, fulano, você é espírita, né? Sou. Por que você quer fazer isso? Não, porque a gente é chamado a fazer o bem. Eu falei, não vamos fazer isso. Porque por mais que você esteja sendo sincero, honesto, eu temo de que se eu fizer isso, eu vou estar contribuindo para você sair dizendo, eu fiz uma boa ação e isso me leva para o céu. Isso não te leva para o céu. E aí o evangelho nele chorou, agradeceu, entendeu e foi embora. Não é assim que Deus trabalha. Quantos obreiros não pegariam isso dizendo, glória a Deus? O que é que você tem que queimar na sua vida? E assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. O que muda é o Evangelho. Pregado, seja a influência demoníaca, seja a inclinação mundana,
seja resistência carnal, a forma de vermos pessoas mudar continua sendo a mesma, o Evangelho. Olha o testemunho que Paulo mesmo deu a Timóteo. 1 Timóteo 1, abra lá e a gente encerra com isso. Olha o poder do Evangelho para mudar a vida. 1 Timóteo 1,12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, eu mudei. Como? Recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles. E nesta manhã, se você crer nisso, você é salvo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente com pecadores como eu. Desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. O poder do Evangelho para transformar vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, opere com graça sobre nós e na nossa vida. Que o Senhor mesmo se revele Salvador único e suficiente para o pecador que me ouve nesta manhã. Que haja arrependimento, fé e conversão, que haja desejo de te conhecer e de crescer, que haja a convicção da suficiência da Bíblia ensinada, pregada, aplicada no poder do Espírito para salvar jovens e velhos, pequenos ou grandes. Ó Deus, como os dias em que vivemos tem feito da Bíblia algo insuficiente. Não é isto que Paulo nos mostra. Ela é suficiente em meio ou em face de corações inclinados para o pecado, em face de atuações demoníacas, em face do apelo mundano. Não há diabo que resista, não há mundo que seduza, quando a palavra de Deus, no poder do Espírito, nos revela a glória de Deus na face de Cristo. Ó Deus, faça isto nesta manhã. Que haja libertação do pecado nessa manhã. Que haja salvação nessa manhã. Coloque arrependimento e fé no coração do pecador. Coloque em nós fome e sede de Jesus, da Bíblia, da comunhão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a santificação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo aqui, espalhados pela terra, até que Jesus venha para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém.